Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês. Espero que vocês estejam animados assim como eu estou, tá bom? Nossa aula é de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre a importância da leitura. Nas aulas anteriores a gente viu algumas coisas sobre isso, né? E só relembrando, ler requer leitura. Então, se você quiser melhorar na sua leitura, é só ler mais, né? Procure textos de seu agrado, histórias em quadrinhos, com imagens. Eu lembro que no início, quando eu era mais jovem, eu não gostava muito de ler livros que não tivessem imagens. Então eu comecei lendo livros com imagens, que pudessem atrair mais minha atenção. E aos poucos eu fui me interessando mais por outros textos, tá? É uma forma da gente melhorar nossa leitura. É uma dica que eu dou a você, tá bom? Nem sempre é fácil as coisas que nós temos que aprender. Por exemplo, cozinhar não é o meu forte, mas eu cozinho melhor hoje em dia. Não sou expert na cozinha, né? Mas eu cozinho melhor por eu estar praticando mais, né? Estou passando mais tempo em casa, então por eu praticar mais, eu acerto mais alguns pratos ao fazer. Então, do mesmo jeito a leitura. Eu lembro que eu não consigo andar de bicicleta, eu não sei se você é habilidoso em andar de bicicleta. Meu irmão, ele tem mais habilidade com isso. Então, ele consegue frear até com a sandália havaiana, fazendo aquele, né, no pneu. Eu não tenho essa habilidade. Quando eu vou andar, eu ainda tenho meio, né, medo de cair, esses receios. Então, eu preciso melhorar? Preciso. E eu vou andar de bicicleta, vou melhorar, né, para mim andar de bicicleta como? Andando de bicicleta. Não tem como eu aprender a andar de bicicleta sem andar numa bicicleta. Por mais medo que eu tenha que sentar em uma bicicleta e praticar, tá? Mesmo que algumas vezes eu caia. Então, a gente só melhora algo quando a gente pratica. Então, se você quer melhorar na sua leitura ou na sua escrita, você tem que praticar as duas coisas, tá? Leitura requer leitura e escrita também precisa ser escrever. Agora eu vou compartilhar um texto com vocês que eu gosto muito e a mensagem dele é muito importante. Eu espero que você goste assim como eu. Vamos lá para a leitura do texto. Acompanhe na telinha comigo. Qual desses é seu pai? Moacir Scliar. Esse é o autor. Olha só a mensagem. Lamento dizer, meu filho, mas não sou nenhum desses. Não sou, por exemplo, o Superman. Não consigo sair por aí voando, embora muitas vezes tenha vontade de fazer. Tenho de me mover no atrapalhado trânsito dessa cidade no modesto Gol, com a esperança de não chamar a atenção dos assaltantes, nem de ficar na rua com o pneu furado. Também não tenho, como o Superman, a visão de raio-x. Mal consigo ler, com muita dificuldade e incredulidade, as notícias que aparecem diariamente nos jornais e nos falam de um mundo convulsionado e de um país perplexo. Não sou homem invisível, não consigo passar despercebido, tenho que ocupar o meu lugar na sociedade, goste dele ou não. Não sou He-Man, não tenho a força, pelo menos não aquela força. Tenho uma pequena força, o suficiente para garantir o pão nosso de cada dia. E mesmo alguma manteiga, o que não é pouco, nesse país em que muita gente morre de fome. Não sou Rambo, não tenho aquela formidável musculatura, nem as armas incríveis, nem o feroz ódio contra os inimigos. Aliás, quem são os inimigos? Não sou o tio Patinhas, não sou um Transformer, não sou o príncipe valente, não sou o rei Arthur, nem Merlin, o mago, nem Fred Astaire. O que sou então? Sou o que são todos os pais. Homens absolutamente comuns, a quem um filho transforma de repente. Porque os pais são criados pelos filhos, assim como os filhos são criados pelos pais. A criança é o pai do homem. Homens comuns que levantam de manhã e vão trabalhar. Homens que se angustiam com as prestações a pagar, com os preços do supermercado, com as coisas que estão sempre estragando em casa. Homens que de vez em quando jogam futebol, que às vezes fazem churrasco, que ocasionalmente vão a um teatro ou a um concerto. Desses homens é que são feitos os pais. Quando os filhos precisam,
esses homens se transformam. Se o filho está doente, se o filho está com fome, se o filho precisa de roupa, esses homens adquirem a força do He-Man, a velocidade do Superman, os poderes mágicos de Merlin. Mas a verdade é que isto não dura para sempre. E também nem sempre resolve. A infração, por exemplo, nocauteia qualquer pai. Não, filhos, não somos os seres poderosos que vocês gostariam que fôssemos, mas somos os pais de vocês, que um dia serão pais como nós. Os heróis são eternos, os pais não. E é nisso que está a sua força. Tá? Então, esse texto aí, gente, é um pouco, emocionante para nós que somos pais, né? Eu sou mãe, tem muitos pais aí também. E, especificamente, o texto ele fala de pai, né? E cita alguns super-heróis. O Superman, o Superman, que é conhecido, né, na maioria de vocês. Eu não sei se vocês conhecem o He-Man, é um desenho um pouco mais antigo lá da minha época. Eu não sei se vocês conhecem o He-Man. Tem a força, eu tenho a força, ele sempre grita dessa forma. Lá no desenho, né, perante algumas situações. Mas é interessante a mensagem que esse texto nos traz. Ele fala qual desses é meu pai e cita alguns heróis das histórias que nós conhecemos. Cita alguns poderes que nós gostaríamos de ter como pais, né? Assim como seus pais também gostariam de ter aí. Um dia você vai ser pai. E é interessante no texto também o seguinte detalhe. Os filhos, né, fazem os pais, fazem surgir os pais aí. É nesse momento que eu posso fazer a comparação da seguinte forma. Quando nós temos um filho, a gente se transforma num pai ou numa mãe, né? Eu sou um pai ou uma mãe por causa do meu filho. Eu passo a ter poder, eu passo a ter mais forças para lutar pelo que eu desejo, por causa de você, que é meu filho, né? Então, que você possa refletir sobre a mensagem desse texto aí. Nossos pais não têm esses superpoderes como nós vemos na história, do raio-x, a musculatura, de derrubar uma parede, de fazer coisas invisíveis como outros poderes que foram citados aí, ou mágicas, né, como Merlin. Mas nós pais temos o poder de pedir com todos os desejos do nosso coração que você tenha sucesso em sua vida. A leitura nos proporciona isso, fazer grandes descobertas. E a gente só pode descobrir isso lendo. E ninguém pode fazer isso por nós, né? A gente pode gostar de uma leitura que a gente escuta, mas é tão bom quando eu leio e eu percebo, eu descubro coisas por mim mesma, porque eu estou crescendo, eu estou aprendendo. E eu preciso compreender isso, porque por mais que meu pai ou minha mãe goste de mim e me ame, como eu sei que eles amam cada filho que eles têm, né? Por mais amor que nós tenhamos a um filho, nada se compara ao que eu posso escolher para a minha vida. Porque por mais amor que meu pai e minha mãe tenham por mim, ele não vai fazer a escolha por mim. Ele pode me direcionar, mandar eu ir para a escola, mandar eu estudar, acorde, escova os dentes, coisas que todo pai e toda mãe faz, né? Mas a escolha sempre é minha. Então eu desejo, como professora, um conselho, né? Também como mãe, que você possa fazer as melhores escolhas em sua vida. Estudar nunca foi fácil, como eu falei, mas depende de escolhas, tá? A vida, ela não tem um acaso. Tem pessoas que falam, isso aqui foi por acaso. Não tem coincidência, tá? Tudo tem um propósito. Propósito esse que a gente não entende muitas vezes naquele momento, ou leva um bom tempo para entender. Mas a gente precisa entender a importância de nossas vidas e nossas escolhas. É importante você escolher estudar. Ah, é fácil, professora? Nada. Vai ter dias mais fáceis, vai ter dias mais difíceis. Mas o importante é você fazer a escolha certa. E lembrar principalmente que é o seu sucesso que está sendo colocado em questão, né? Não é o sucesso do seu pai. Ele vai gostar, é claro, se você tiver sucesso. Mas é você, é sua escolha, é sua vida, tá? A leitura ela nos desperta para isso. Ela nos proporciona conhecimento. Quando eu não tenho conhecimento sobre aquilo, eu estou preso ali, tá? Comunicação, escrita, leitura são fundamentais. Vocês viram a historinha do leão em uma das nossas aulas, do leão que não sabia escrever. Olha só quantas pessoas ele teve que pedir ajuda e nenhuma escreveu da maneira como ele desejava, porque é outra pessoa que está escrevendo.
Não tem como ela não colocar detalhes da sua opinião ali, dos seus pensamentos. O macaco escreveu da sua maneira, o hipopótamo escreveu da sua maneira, cada um a sua forma, diferente da forma como o leão pensa, tá? A importância da leitura mostrou vários pontos que a leitura nos proporciona. Descobertas, conhecimento, liberdade. Quando você não tem conhecimento sobre aquilo, você está preso ali. Quando você passa a conhecer, a sua visão, ó, amplia. Você começa a olhar muitas coisas do que só aquilo que você está limitado a enxergar. Se eu perguntar com certeza para você refletir, você quer ter mais poderes? Você vai dizer para mim que sim. Você gostaria de fazer mágicas? Ai, sim, professora. Você gostaria de fazer descobertas? De um dia dizer assim, o fulano descobriu isso. Você gostaria? Ou você criar alguma coisa? Tudo isso é fundamental quando uma pessoa lê. Tudo isso é proporcionado quando uma pessoa faz uma leitura, quando a pessoa passa a conhecer, a estudar, tá? Eu sei que é uma maneira diferente nós estamos estudando, né? Quem diria que nós estaríamos tendo aula dessa forma pela televisão? Mas é um prazer poder contar com você aí acompanhando nossas aulas. E eu sei o quanto é importante você se dedicar aos estudos, tá? O estudo, ele nos proporciona conhecimento, um crescimento que só eu sei o quanto é importante para mim. Meus pais ficaram felizes quando eu me formei. Mas você entender a sensação que é, você dizer assim, poxa, eu terminei, que bom, eu aprendi. Não porque, eu sou a tal, mas porque o conhecimento, ele nos proporciona isso. Nossa vida tem oportunidades e tem privilégios, tem as duas coisas. Nós temos várias oportunidades em nossas vidas e elas se tornam privilégios quando nós aproveitamos essas oportunidades de maneira sábia. Nem sempre é fácil, muitas vezes erramos, muitas vezes caímos, mas depende de como a gente se depara com as dificuldades que estão ao nosso redor. Que você possa refletir durante nossas aulas, que eu espero encontrar você em muitas outras, tá bom? Todas as aulas que nós estamos preparando para você com carinho aqui. Que você possa refletir o seu papel enquanto aluno. É difícil? É diferente? É. Mas é maravilhoso quando você aprende, quando você está praticando o que você passa a conhecer, porque é seu. O conhecimento ninguém tira da gente. Ninguém. Tudo se acaba com o tempo. Mas o que você sabe, o que você aprendeu, isso ninguém tira, tá? E você vai cada vez mais aprendendo à medida que você for praticando. Eu desejo que você, todos os dias, faça uma leitura, nem que seja pequenos, né, textos ou então escritas de textos. Então, o nosso conhecimento é precioso e ninguém nos tira isso, tá? Que você possa refletir sobre isso. Eu te aguardo nas próximas aulas, tá bom? E ficamos por aqui. Que você possa praticar a leitura, a escrita e você avançar, você melhorar, tá? Que você vai ter sucesso em sua vida com certeza. Te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau.